Vamos lá então, pessoal. Antes de começar aqui nosso curso, vou dar mais um tempinho aqui pro pessoal ir entrando, pessoal que entrar atrasado um pouco. Daqui a uns 5 minutinhos a gente já começa, beleza? E daí vamos dar sequência na nossa aula. Fechou? Som. Som. 7:09, vamos esperar mais um minutinho como eu falei. Depois vamos iniciar.
Beleza, então vamos estar iniciando. Né, aconteceu alguns problemas aí envolvendo a sala do Meet, que ela tinha ficado privada, eu estava sem acesso, mas agora a princípio tudo deu certo. Vamos estar começando aí a nossa primeira aula no nosso curso online aqui de SketchUp, né, que eu estou ofertando em parceria aí com a UFMS, projeto de extensão da UFMS, projeto de engenharia para todos, que tem como funcionalidade justamente levar esses conhecimentos da área de engenharia, né, para a comunidade de uma forma geral, tanto para a comunidade acadêmica quanto também para a comunidade de uma forma geral. E tô então ofertando esse curso de SketchUp 100% online, totalmente gratuito, então não vai ter custo nenhum. Você só precisa estar aqui nas aulas, estar presente nas aulas, aprendendo, buscando esse novo conhecimento que você vai estar sendo aceito. Tem algumas pessoas aqui me mandando mensagem e eu tô respondendo alguns aqui ainda também, né, que estão com dificuldade de entrar na sala. Beleza. Respondido então aqui. Vamos voltar então. Vai ser um curso de SketchUp aí que eu vou estar ofertando então, 100% EAD, de forma gratuita. Vai acontecer esses cursos então via Meet, como a gente está fazendo aqui agora. A gente tem o nosso grupo do WhatsApp que a gente está se comunicando. Então vai ser através de lá que eu vou estar enviando esses links e que a gente vai estar também fazendo essas nossas aulas, que a gente vai estar conversando e aprendendo um pouco mais sobre esse software tão importante que é o SketchUp, ok? Então, gostaria já de agradecer desde já também ao professor Andrés, que é o professor supervisor, professor da faculdade, né? E, enfim, ele está supervisionando esse curso que está sendo ofertado. Quero agradecer ele pela oportunidade, pela confiança também, né? E vamos dar início então à nossa primeira aula ao vivo, né, 100% ao vivo, que também vou deixar disponibilizada para vocês assistirem, onde é nossa aula de introdução, onde nós vamos conversar sobre o que é o SketchUp de uma forma geral, sobre como a gente pode estar utilizando ele, e vamos estar também abrindo ele um pouquinho para a gente estar brincando na segunda parte da nossa aula, beleza? Essa aula então, ela vai começar às 19 horas, né? Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde por conta de alguns problemas que a gente teve ali com o Meet e de alguns entrar, mas a ideia é que a gente comece sempre ali às 19 horas, ok? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre as funcionalidades da aula um pouco mais para frente, ok? Então, vamos lá. Meu nome é João Vitor, né? Deixa eu me apresentar primeiramente. Meu nome é João Vitor, eu sou aluno do 8º semestre de Engenharia Civil da UFMS. Então eu tenho ainda esse ano aqui que está finalizando e mais um ano pela frente, o 9º e o 10º semestre, para a minha formação. Então, estou no 8º semestre, cursando Engenharia Civil na UFMS. Hoje também trabalho em uma construtora, né, na parte ali de planejamento de obra. Então eu trabalho em escritório, em algumas ocasiões também eu vou até a obra para fazer algum levantamento, para estar acompanhando algum processo e para estar ajudando também da melhor forma possível. Mas hoje, majoritariamente, eu trabalho na parte ali de planejamento de obra, ok? Seja com quantitativo, seja com orçamento, né? Seja ali com logística, cronograma, enfim. A gente mexe com todas essas partes ali dentro do planejamento de obra. Então, a gente acaba utilizando também bastante o SketchUp ali dentro da empresa, né? Então, eu tenho um conhecimento para estar passando aí para vocês. Não, o SketchUp ele é um software que é muito completo mesmo, assim. Ele tem muitas funcionalidades que a gente nem imagina que ele tenha, né? E a gente vai acabar aprendendo um pouco a utilizar esse software da melhor forma possível, tá? Então,
Se durante esse curso eu conseguir passar algum conhecimento que seja válido para a sua vida profissional, né, para mim já vai ser muito bom, né, porque, enfim, o SketchUp ele é muito mais completo e muito mais complexo do que vai ser apresentado aqui. Porém, entretanto, todavia, a gente ainda vai também ter um nível de conhecimento muito bom fazendo esse curso, ok? Então ele é um curso muito completo para você que é iniciante e para você também que já tem algum conhecimento e quer refinar esses conhecimentos, vai ser muito bom para você, ok? Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Então, vou conversar um pouco com vocês aqui, né, sobre como vai ser o andamento do curso, sobre o que nós vamos aprender e sobre a importância do SketchUp na aula de hoje, né? Então, neste curso você aprenderá a usar o SketchUp, um software fundamental para modelagem 3D na engenharia civil e em outras áreas, ok? Então, o que é o SketchUp? O SketchUp ele é um software de modelagem em 3D que a gente utiliza bastante dentro da construção civil. Então, você que quer se especializar justamente nessa área da construção civil, seja um engenheiro, seja um arquiteto, né, seja você uma pessoa que esteja de alguma forma atrelada à construção civil, o SketchUp é um software muito bom de nós aprendermos a estar manuseando e utilizando a nosso favor, ok? Por quê? Porque ele tem essa facilidade de fazer representações em 3D, coisa que alguns outros softwares acabam não fazendo, como por exemplo é o caso do AutoCAD. Na AutoCAD você consegue fazer algumas vistas isométricas, mas ele é mais complicado, é um pouco mais difícil de você visualizar o 3D. Ele funciona muito bem em planta baixa, ele funciona muito bem fazendo essas vistas isométricas, como eu falei, fazendo algumas representações. Porém, quando se trata de projetos que você exige mais complexidade de detalhes no 3D, o AutoCAD ele acaba deixando um pouquinho a desejar, ok? Então a gente acaba utilizando outros softwares, né, de modelagem em 3D, né, mas o que eu vou estar trazendo para vocês aqui é o SketchUp, que é o que eu utilizo hoje na minha vida profissional e que eu tenho um conhecimento para trazer para vocês sobre esse software, tá? Então, ele é um software de modelagem para representação de projetos em 3D. E, cara, como que faz diferença, né, a gente utilizar um software em 3D para fazer execução de projetos, sabe? Tipo, às vezes a gente recebe só alguns projetos em 2D dentro da empresa e é muito importante também a gente estar fazendo uma modelagem em 3D para visualizar melhor essa obra, sabe? Tem muitos benefícios você fazer um projeto em 3D e não se fixar só no 2D. Primeiro, você consegue visualizar melhor, né? Você consegue visualizar melhor o 3D do que o 2D. Porque o 2D você tem bastante noção, basicamente de espaços, mas você acaba não tendo tanta noção de profundidade. Então, quando se trata desse assunto, às vezes você precisa ver alguns detalhes que o 2D ele não te traz. Então o 3D ele tem essa riqueza de detalhes muito maior e muito mais fácil de visualização. Então, por exemplo, como eu falei no início da aula, às vezes eu trabalho um pouco no setor de quantitativo dentro do planejamento de obra. O quantitativo ele é uma área que basicamente você precisa levantar as quantidades, seja de material, que vai ser executado dentro de uma obra. Então, por exemplo, vamos supor que eu recebi uma obra residencial. Então, eu tenho que pegar o projeto dessa obra residencial e fazer um levantamento de todos os materiais que serão gastos. E daí, por exemplo, às vezes fica um pouquinho difícil de visualizar no 2D. Por exemplo, às vezes eu tenho que levantar uma área de reboco de uma parede, por exemplo. Eu visualizando no 2D é um pouco complicado de saber bem ao certo qual que vai ser aquela área, né? Então, muitas vezes a gente tem ali todas as medidas corretas, a gente também tem o nosso pé direito, tudo certinho, porém a gente acaba não conseguindo visualizar da melhor forma possível, tá? Então, a gente não consegue ter uma noção tão boa de área quanto a gente conseguiria ter no 3D do SketchUp. Então, por exemplo, para fazer esse levantamento seria muito mais fácil eu ter um projeto no 3D, sabe? Então, seria uma das funcionalidades que o SketchUp ele acaba te ajudando. Deixa eu só dar uma conferida aqui se está gravando, rapidinho, se está tudo certo na gravação. Tá tudo certo? Vamos dar sequência. Então, como eu estava falando, ele é um software muito completo na hora de você fazer esse tipo de levantamento. Citei um exemplo, então, de utilidade do SketchUp. Outra utilidade muito importante é a facilidade e a agilidade que você tem nele na hora de você tirar, talvez, alguma medida que você precise para sua obra. Por exemplo, muitas vezes você vai chegar o engenheiro de obra ou a pessoa que está executando e está à frente daquela obra, o mestre, enfim, te pedindo alguma medida relacionada à obra, né? E às vezes você, abrindo o projeto em 2D, você acaba tendo várias folhas
para um único projeto. Então, até você achar a folha correta, para você que melhor vai representar, você achar a cota correta que vai estar aquela medida, ou enfim, se for alguma alteração de projetos também fica difícil de acabar visualizando dentro do 2D, justamente por essa dimensão de coisas que acaba tendo, né, dentro do 2D. Então, você abrindo o projeto em 3D, você consegue puxar uma medida com mais agilidade, você consegue fazer alguma alteração com mais agilidade. Então, o 3D ele acaba te dando uma agilidade muito maior do que o projeto em 2D, né? O que acaba se destacando bastante, né, quando a gente está falando de ramos de projeto. Hoje em dia é muito difícil você ver alguma construtora ou algum escritório que hoje trabalha nessa parte justamente de projetos, e ele não usa nenhum software para fazer essa modelagem em 3D. Hoje, normalmente, as construtoras elas já é essencial mesmo, né? Elas já têm isso dentro do seu serviço oferecido, sabe? Esse projeto justamente em 3D. Né? E outro benefício muito interessante do SketchUp é que você consegue utilizar ele para melhorar o seu contato com o cliente. Então, por exemplo, vamos supor que chegou um cliente até você, ele quer fazer uma construção, ele quer fazer uma obra, e você precisa mostrar as suas ideias para esse cliente, para ele aprovar, para ele fazer alguma alteração, ou para ele justamente se encantar justamente pela obra, ver, conseguir visualizar um pouco melhor o que está acontecendo. Né? O 2D, muitas vezes, uma pessoa que é leiga, vamos assim dizer, no assunto, não consegue entender o que está acontecendo. Né, justamente por conta dessa complexidade, de algumas outras coisas mais técnicas que o 2D oferece, que para nós, engenheiros, funciona super bem, trabalha super bem, mas talvez para uma pessoa que não tenha tanto conhecimento dessa área, ele acaba ficando um pouco perdido. Então o 3D ele é intuitivo, né, você consegue fazer com que o seu cliente consiga visualizar melhor a obra dele, né, visualizar melhor a casa dele, visualizar melhor talvez o comércio dele. Então é muito importante a gente também ter esse 3D. A gente fala bastante que assim, você precisa vender o seu peixe, né? Dentro do mercado de trabalho da engenharia, nós também, além de engenheiros como empresários, a gente tem que saber vender o nosso produto. Né? E como é que você vai vender o seu produto dentro da construção civil? Com a beleza da sua obra. Né? Você vai tentar fazer o seu cliente se apaixonar pela obra. Essa é a realidade. Né, e você vai conseguir fazer ele se apaixonar trazendo essa riqueza de detalhes, trazendo essa explicação mais técnica da coisa. Então, o SketchUp ele auxilia também nesse contato com o cliente. Tá? Então, durante o curso a gente vai ver algumas funcionalidades que o SketchUp traz para você conseguir também apresentar melhor esses projetos para os seus clientes. Tá? Mas quando a gente está falando do plano de ensino, eu volto a tocar nesse assunto. Mas também é outro benefício que o projeto em 3D, no caso do SketchUp, ele acaba oferecendo para nós, que também é muito interessante. Certo? Então, dando sequência, o que é o SketchUp? Como eu falei, SketchUp é um software de modelagem em 3D intuitivo, utilizado para criar representações visuais detalhadas de projetos em diversas áreas. Então, assim, ele é um software 3D, que ele traz uma riqueza e ele é, como eu falei, intuitivo. Então uma pessoa que é leiga consegue olhar para um projeto no SketchUp e entender o que está acontecendo. Por quê? Porque ele faz representação de coisas que a gente vê no nosso dia a dia, com bastante detalhes. Né? Então, uma pessoa que também é leiga no assunto consegue visualizar. Eu trouxe ali abaixo 2 exemplos de projetos que foram feitos no SketchUp, tá? Para a gente acabar dando uma visualizada. Se você olhar a primeira imagem ali, a imagem da esquerda, você vai conseguir visualizar um sobrado. Né? A gente consegue estar vendo ali um sobrado, que tem todo o telhamento do sobrado. Né? Você consegue visualizar quais são as cores desse sobrado. Você consegue ter uma noção sobre os materiais que estão sendo utilizados ali naquele sobrado. Então ele traz realmente essa riqueza de coisas que você pode executar no SketchUp. Uma coisa que é importante também é que a gente consegue fazer áreas internas utilizando o SketchUp também. Então, por exemplo, o projeto daquele sobrado ali, ó, se você for reparar, aqui em cima, onde eu estou passando o mouse, não sei se dá para visualizar, que está aqui em azul, está escrito cena 1. Provavelmente as demais cenas que estão aqui, tem mais 2 cenas aqui, cena 2 e cena 3, possivelmente alguma delas talvez seja de um projeto interno. Então você tem essa facilidade do SketchUp de você manusear para você fazer
vários tipos de projetos que você queira. Então, por exemplo, talvez apertando ali em cena 2 nesse projeto, não sei, pode ser que ele faça o teto sumir para você conseguir visualizar dentro da casa, sabe? Então, tem como fazer isso dentro do SketchUp. Você consegue fazer tanto um projeto externo quanto um interno, só fazendo essas alterações de cenas dentro do próprio software, tá? Então você consegue ter, vamos assim dizer, tudo em um único lugar. Como eu falei do AutoCAD, você vai ter que gerar várias pranchas para vários tipos de coisa. Então você vai gerar uma prancha para forma, você vai gerar uma prancha para armação, você vai gerar um caderno inteiro normalmente para a parte arquitetônica. Daí você vai gerar algum memorial, seja memorial de luminotécnico, esquadrias, enfim, é muito memorial envolvido. Então, no AutoCAD, no projeto 2D, você tem muitas pranchas. Agora no SketchUp você consegue reunir tudo só em um único lugar. Porque se eu quero ver algum detalhe técnico, eu consigo visualizar aqui no SketchUp, se o SketchUp estiver de acordo com o técnico. Se eu quero ver algum detalhe arquitetônico, eu consigo abrir o SketchUp e visualizar o detalhe arquitetônico, sabe? Então, a gente consegue ter essa noção um pouco melhor de espaço também no SketchUp. Essa casa aqui, como a gente está vendo, ela foi projetada num terreno plano. Mas também tem como você alterar o terreno dentro do SketchUp também. Né? Você colocar as curvas, os desníveis que você tem dentro do seu terreno também. Tá? Então, se, por exemplo, você quiser fazer um projeto bem completinho mesmo, dá até para alterar essa questão para você se basear também no terreno ali dentro do SketchUp. Tá? Então, ele dá essa possibilidade de você estar utilizando ele de várias formas. Né, como 3D, como planta baixa, como essa parte topográfica. Então ele dá essa riqueza de detalhes. Olhando ali também nessa primeira imagem aqui que a gente está observando, a gente consegue ver alguns outros detalhes. Né? Exemplo, a gente consegue visualizar esse quiosque aqui ao lado da casa, né? Esse quiosque aqui, onde tem esse ripado de madeira, né? Onde tem essa outra estrutura. Né, uma mesa com algumas cadeiras aqui embaixo, então você consegue fazer algumas representações além da parte estrutural e arquitetônica também de móveis, por exemplo, né, como é o caso dessa mesa. Ele dá realmente essas ferramentas pra gente, sabe, para você conseguir detalhar melhor. Aqui parece que um balcão aqui embaixo, então assim, a gente consegue criar esses detalhes que acaba deixando o nosso projeto mais bonito, mais harmonioso dentro ali do programa, tá? Então a gente consegue também visualizar aqui a área de piscina, então dá pra gente fazer as piscinas também no SketchUp, né? Dá pra gente fazer essas representações de piscina. A gente consegue visualizar aqui uma base de concreto né, nessa piscina aparentemente, com a água ali, a representação da água da piscina, né, tudo certinho, umas cadeiras aqui também, então de novo uma representação de alguns móveis aqui. E uma coisa que é interessantíssima no SketchUp é justamente essa facilidade de você conseguir colocar os materiais dentro de um componente. Por exemplo, você olhando esse projeto aqui rapidamente, você consegue identificar que o que tem dentro aqui da piscina é água. Né? Então você consegue por quê? Porque é azul, porque é transparente, a gente consegue ver que é uma representação de água. Nesse ripado aqui, por exemplo, a gente consegue ver que é uma representação de madeira, pela textura do componente, pela cor. Então a gente consegue estar visualizando isso também. Né? Aqui ó, a gente consegue ver que é uma calçada. Né? Pela cor, a gente consegue ver que é uma calçada ali cimentícia. Então a gente consegue ter uma ideia, talvez não exatamente do que seria, mas a gente consegue visualizar de uma melhor forma. Tá? A gente consegue ter essa facilidade de colocar os materiais mais visíveis. Né? As telhas aqui, olha só os detalhes das telhas. Né? A gente consegue visualizar que são telhas pela textura, pelo formato das telhas. Então tem toda essa questão aí. Né? E também a gente consegue ver aqui pelas as janelas. Né? As janelas, as esquadrias aqui de uma forma geral, elas também são de vidro. Ó. A gente consegue ver uma representação de vidro muito tranquila. Né? Então a gente consegue estar visualizando também esse vidro. Né? Fora a grama também a gente consegue tá reparando que é uma grama. Né? Então a gente tem essa facilidade para estar representando nos nossos materiais no SketchUp. A gente ainda vai aprender a usar, a ver os materiais, a importar materiais para o SketchUp no decorrer também do curso. Mas de uma forma inicial a gente consegue ver que o SketchUp tem essa funcionalidade. Né? Também dando uma olhada aqui dentro dessa primeira imagem do SketchUp, a gente consegue visualizar também
essa barra de ferramentas aqui em cima, né? A gente consegue ver o layout, basicamente, do SketchUp. Ela tem essa barra aqui em cima com essas ferramentas, tem essa barra lateral, né? Quando a gente abrir o SketchUp, que eu ainda vou abrir com vocês daqui a pouco, a gente vai ver que essa barra aqui não necessariamente vai estar na esquerda. Por exemplo, a minha barra ela é em cima já. Então depende muito do que você preferir, da sua preferência de você personalizar o seu SketchUp. Eu, particularmente, gosto de usar a barra aqui em cima junto com os outros itens aqui, e eu vou selecionando o que eu quero que apareça no meu painel ou não, de acordo com a minha necessidade. Então, é basicamente isso. É assim, basicamente, que funciona o SketchUp, ok? Ele apresenta essas barras aqui, né? Essas barras, elas são personalizáveis também para você deixar do jeito que você deseja, ok? Então, olhando aqui para essa nossa segunda imagem, tem algumas coisas interessantes aqui que a gente consegue também estar visualizando, né? Essa segunda imagem aqui, ela também é uma construção de um sobrado, também é outro sobrado, né? Só que aqui você consegue perceber que é outra arquitetura, consegue perceber que a porta está semi-aberta e dá para visualizar alguma coisa lá dentro. Então, quem projetou também teve todo esse cuidado de detalhes ali também para estar fazendo esse projeto. A gente consegue visualizar também aqui que tem um carro e uma moto na garagem. Então você também tem essa facilidade de representar coisas que não são só elementos construtivos, né? Por exemplo, um carro e uma moto está representado aqui no SketchUp, ó. Bem rico de detalhes mesmo. Aqui a gente, por exemplo, tem um guarda-corpo que a gente consegue ver que é de vidro também, né? A gente consegue ver a representação aqui de alguns plafons, né, que estão ali, provavelmente esse teto aqui deve ser de gesso, e daí está o plafond embutido ali nesse gesso. Então a gente consegue ter mais alguns outros detalhes visualizados aqui nessa segunda planta. Fora que a gente consegue também ver a vegetação, alguns arbustos, algumas árvores. Aqui nessa primeira a gente consegue ver alguns coqueiros também. Tem diversas árvores que a gente pode estar colocando e acrescentando no SketchUp de acordo com a necessidade do seu projeto. Então a gente consegue ter basicamente essa facilidade aqui, ó, de também estar representando essa vegetação, essa natureza, para trazer mais detalhes ainda para o projeto. Se você reparar também, uma coisa que é interessante é que você consegue visualizar as sombras, né? Olha só, aqui você consegue ver algumas sombras nessa segunda imagem, você consegue visualizar algumas sombras. Aqui na primeira também consegue ver as sombras das árvores, então o SketchUp tem essa função também de colocar sombras, o que vai deixando mais detalhes nos nossos desenhos. Então, como a gente consegue perceber, é um software bem completo mesmo, bem completo. Tem muitas funcionalidades. A gente também vai aprender como é que a gente usa as sombras da melhor forma possível, como que a gente consegue colocar, configurar essas sombras para ficar do jeito que a gente quer e que a gente deseja, tá? Então a gente consegue também estar acrescentando essas sombras, e o que acaba deixando o desenho com esse contraste muito mais bonito, ok? Então, basicamente, isso que é o SketchUp. Resumindo, de uma forma bem prática, é um software 3D para modelagem, para deixar o seu projeto rico em detalhes, ok? Vamos dar sequência. Importância do SketchUp. Importância do SketchUp, então, na engenharia civil, o SketchUp otimiza a visualização de projetos, melhora a comunicação com o cliente, auxilia no planejamento construtivo. Então, tudo que eu falei já para vocês ali no momento da introdução, né? Acaba facilitando na hora do planejamento, quando você tem que tirar alguma medida, quando você tem que fazer algum quantitativo, quando você tem que, talvez, muitas vezes fazer um orçamento. Ele vai estar ali para te auxiliar. É um projeto a mais que você vai ter e vai ser muitas vezes muito mais fácil de visualizar. Fora também que você consegue melhorar a comunicação com o seu cliente. Você consegue mostrar o seu projeto para uma pessoa leiga, você consegue detalhar melhor, você consegue fazer o cliente se apaixonar pelo seu projeto. Então essa que é a ideia da utilização do SketchUp. Facilitar para nós, como engenheiros, arquitetos, enfim. Facilitar. Fazer com que a gente se organize e consiga ter um bom planejamento. Né? Hoje, trabalhando nesse ramo da construção civil, a gente consegue perceber algumas coisas. E a gente percebe lá dentro da empresa o quanto que um planejamento bem feito facilita na hora da execução da obra. Porque quando você tem um planejamento bem feito, você sabe exatamente o que você tem que fazer, você tem uma equipe capacitada atrás de você, na hora de você executar a obra sai muito mais fácil, a obra sai muito mais leve, a obra sai com muito mais velocidade. Então, o planejamento é extremamente importante. E o SketchUp ele pode ajudar nesse planejamento. Agora, quando você tem um planejamento mal feito, também é muito complicado, sabe?
A obra ela acaba atrasando, acaba tendo muita alteração, muita mudança. O que talvez você pensou que era bom não é mais. Então é tudo sinônimo de um planejamento mal feito. Né? A gente sabe que imprevistos acabam acontecendo em obra. Acabam acontecendo. Porém, tem que ser um imprevisto, né? Não algo que aconteceu por falta de pensamento, falta de planejamento e falta de considerar alguma coisa. Então, é importante a gente ter esse controle. Nós, como engenheiros, né, como pessoas que trabalhamos na construção civil, a gente precisa ter domínio. A gente precisa ter domínio da situação. Independente do que acontecer, a gente tem que olhar já na nossa frente, entende? Para quando algum problema acontecer, quando alguma coisa acontecer, você já saber do que se trata, você saber como você resolve. A gente tá ali para isso, para resolver problemas, para justamente entregar a melhor solução para nossa obra e para o nosso cliente. Então, esse software ele tá aí justamente para facilitar para a gente. O que na verdade, os softwares de uma forma muito geral fazem esse papel, né? Às vezes você pode estar fazendo esse curso aqui também, você pode estar cursando engenharia e quem cursa engenharia sabe que a engenharia civil ela é gigante em áreas de atuação. Então você pode ir tanto para a área da construção civil, como é o meu caso, né? Você pode ir para a área, por exemplo, de hidráulica, como é o caso de muitos conhecidos que eu tenho dentro da faculdade, que estão indo mais para essa área de águas, hidráulica, hidrologia, toda essa parte de drenagem, enfim. Tem um pessoal que gosta dessa área, que se dá bem nessa área. E você tem que aprender a dominar os softwares dessa área, né? Seja o EPANET, que é bastante utilizado, ou o QGIS, enfim. Tem alguns softwares que são utilizados também nessa área. E você tem que dominar. Você tem que dominar o software da área que você começar a atuar e que você começa a trabalhar. Né? Tem pessoas que vão ir para a área de elétrica. Também, tem que dominar os softwares de elétrica. Tem pessoas que vão ir para a área topográfica, tem que dominar os softwares de topografia. Então, eu também quero trazer a importância de você saber dominar o software com que você for trabalhar. Porque, querendo ou não, é a sua ferramenta de trabalho, sabe? É justamente o objeto que você vai estar utilizando para quê? Para executar e para facilitar o seu trabalho. Então, você tem que ter domínio dessa ferramenta, certo? Então, é importante, principalmente se você quer seguir no ramo da construção civil, saber usar o SketchUp. Tá? Eu conheço bastante pessoas assim que trabalham na construção civil, pessoas assim que já estão nessa área, que não sabem utilizar o SketchUp até hoje, não sabem traçar uma linha, não sabem fazer basicamente nem tirar medidas dentro do SketchUp. O que acaba sendo um pouco triste de se ver. Porque poderia estar facilitando muito o trabalho dessa pessoa, essa pessoa poderia estar melhorando muito mais o seu serviço, mas muitas vezes por falta desse conhecimento acaba não dando essa sequência de trabalho. Então é importante sim a gente aprender a dominar as ferramentas que a gente tem disponíveis para nós hoje, ok? E quando você for tomar alguma decisão dentro do seu projeto, é muito mais fácil você tomar uma decisão visualizando o seu projeto em 3D. Então o SketchUp ele é importante em todos esses quesitos, ok? Então, essa foi um pouco da minha fala sobre a importância do SketchUp. Tá? Se alguém tiver com alguma dúvida ou queira contribuir conosco, sinta-se bem à vontade. Tá? A gente está aqui justamente para a gente conversar, para a gente trocar uma ideia sobre. Né? Se eu tiver também falando de algo que ficou confuso para vocês, ou enfim, qualquer coisa do tipo, podem estar abrindo o microfone e contribuindo também para a aula, tá? Às vezes para mim tá bom e muitas vezes para vocês que estão assistindo acaba ficando alguma coisa confusa, ou vocês têm alguma dúvida ou querem saber alguma coisa um pouco mais sobre o software, ou enfim, sobre também essa questão do mercado de trabalho nas construtoras também, sobre como que a gente pode utilizar, enfim. Eu acho que a gente tem que ter essa comunicação, beleza? Então, fiquem à vontade para participar, ok? Vamos dar sequência então? Vou falar um pouco agora sobre o curso em si, tá? Agora que a gente entendeu a introdução e a base do SketchUp, eu quero falar um pouquinho sobre o curso, tá? O curso ele é um curso que ele vai ser composto aí por 11 aulas, ok? 11 aulas, né? Com assuntos que eu achei um pouco mais pertinente dentro do que eu conheço no SketchUp. Essas 11 aulas, elas são 11 aulas como que a gente vai ter como base, ok? Se vocês quiserem fazer alguma aula a mais sobre algum tema que interessa a vocês,
A gente pode estar marcando. A gente pode estar marcando em outro dia da semana, né, que todos consigam estar participando, ou que a maioria consiga estar participando. Ou também, depois que finalizar as 11 aulas, a gente pode estar fazendo uma semana a mais de aula também, para estar dando essa aula bônus. Mas o que eu quero fazer é justamente passar o conhecimento que eu tenho e o que vocês acham que vocês vão usar e o que vai ser útil para vocês. Né? Então, eu separei esses 11 temas que como eu falei, dentro do que eu achei que seria importante, dentro do que eu acho que, assim, você como engenheiro vai utilizar mais. Né? E você terminando esse curso, finalizando esse curso, você vai ter capacidade de tá realizando todos esses 11 temas, ok? Então é isso que eu priorizei na hora de escolher os temas, o que eu achei que seria mais útil mesmo, tá? A nossa carga horária do curso, ela vai ser composta por 3 horas semanais, tá? Vou explicar rapidamente como é que vai funcionar. 1 hora dessas 3 horas semanais vai ser de uma videoaula que eu vou gravar e vou disponibilizar para vocês no YouTube, ok? Então não vai ser ao vivo, vai ser uma aula disponibilizada no YouTube. Eu vou mandar para vocês bem certinho o link da playlist lá, para vocês estarem assistindo, e eu vou sempre estar avisando nos grupos de WhatsApp quando a aula estiver liberada, ok? Então, vamos supor que eu postei uma aula lá, eu vou avisar no grupo de WhatsApp que a aula foi postada e vocês já vão ter acesso a essa playlist para vocês estarem indo lá e assistindo essa aula. Por quê que eu optei por fazer essa 1 hora de aula gravada? Porque eu acho que fica menos cansativo, tá? 2 horas de aula, vocês vão ver que para alguns assuntos vai ser muito pouco. E 3 horas de aula vai ser o ideal. Só que se a gente fazer 3 horas de aula numa sequência, em sequência as 3 horas, sem nenhuma pausa nem nada, vai acabar ficando muito cansativo. Então eu optei por fazer isso, por ofertar 1 hora de aula gravada e 2 horas de aula presencial. Que daí 2 horas a gente vai ver que vai ser rapidinho e nem vai, quando a gente vê já acabou, tá? Tem alguns assuntos que realmente são mais curtos, são aulas mais rápidas, mais dinâmicas. Agora tem alguns outros assuntos que eu vou mostrar ali para vocês, que realmente a gente vai ter que fazer bem rápido mesmo para conseguir vencer todo o conteúdo. Então a gente vai estar no decorrer das aulas aí mexendo nessas funcionalidades, ok? Então vão ser 3 horas por semana o curso. Então 3 horas por semana, 11 aulas, total de 33 horas de curso, ok? 33 horas então de curso que será ofertado. Caso a gente faça alguma aula bônus, a gente acrescenta também nesse banco de horas, ok? Então vai funcionar basicamente dessa forma. As aulas ao vivo, elas vão ser toda quarta-feira, ok? De 7 às 9. 7 às 9, 2 horas aí, né? Que a gente vai estar fazendo. O que pode estar acontecendo, como foi o caso de hoje, né? Acabou dando um problema ali com o Google Meet, que eu não vi que a sala estava privada, eu não estava conseguindo aceitar vocês, então aconteceu um imprevisto, a gente arrumou e começou nossa aula, mas começou também com um pouquinho tempo de atraso. A gente sempre vai dar um tempinho ali para as pessoas estarem chegando, entrando na chamada. Enquanto isso, a gente pode estar conversando, a gente pode estar tirando algumas dúvidas, trocando algumas ideias sobre o SketchUp, isso não impede. Mas, de uma forma geral, a gente vai tentar cumprir sempre esse horário com uma certa tolerância ali de alguns minutinhos até começar a nossa aula, beleza? E entre a primeira e a segunda parte da aula, a gente vai deixar um intervalinho de uns 10 a 15 minutos pra gente ir no banheiro, tomar uma água também, né? Coisa rápida mesmo, né? Então vai ser tudo bem rápido, mas que você vai poder estar indo lá buscar sua água, indo no banheiro, tudo certinho. Eu vou dar uns 10 minutinhos ali de uma parte da aula até a outra, ok? Então, basicamente, nossas aulas vão funcionar assim. Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês, como eu falei, vai ser 1 hora de videoaula gravada e 2 horas de aula ao vivo. Essa 1 hora de videoaula, ela vai basicamente ser de conteúdos mais teóricos, ok? Eu vou basicamente passar a teoria com vocês nessa 1 hora de aula gravada. E nas 2 horas de aula ao vivo, eu quero pegar um pouco mais na prática. Então eu vou trazer exercícios, situações, projetos já feitos, finalizados, para a gente ver como é que eles foram feitos, para a gente estudar como é que o que ficou legal, o que não ficou. Então, no final das contas, vai ser isso que a gente vai fazer nas nossas aulas práticas e ao vivo. A gente vai realmente colocar a mão na massa e ver um pouco mais no SketchUp como é que funciona. Tá? A minha ideia não é repetir o que eu já falei na minha aula teórica na aula prática. Esse caso,
da aula de hoje, como é a primeira e a de introdução, eu acho que eu estou basicamente falando o que eu já falei na aula teórica gravada, porque é a nossa primeira e porque a gente está acertando algumas coisas de plano de ensino, né, e de algumas outras coisas ali do próprio curso, é o nosso primeiro contato mesmo. E eu sei que muitos ali também entraram faz pouco tempo para fazer parte do curso, então não tiveram acesso ainda a essa aula, né, ou não conseguiram assistir ainda, então por isso que eu tô passando essa parte teórica, tá? Mas não é uma coisa que eu quero fazer sempre, porque daí eu acho que a gente acaba perdendo um pouco do nosso tempo que a gente poderia estar treinando um pouco na prática como que funcionam as coisas, ok? Então, é isso. Vai ser então 1 hora de aula teórica e 2 horas de aula prática, ok? Então essa é a ideia do curso, fechou? Ao final do curso, eu vou estar gerando, né, junto com o professor Andrés, junto com a UFMS, certificados de conclusão do curso, ok? Então você que esteve presente, participou do nosso curso, que aprendeu realmente como é que se utiliza o SketchUp, vai estar recebendo um certificado de conclusão, né, gerado pela UFMS, que você vai poder estar utilizando para colocar aí no seu currículo, enfim, para você estar utilizando da forma com que você queira dentro da UFMS ou dentro da sua vida profissional também, ok? Esse certificado ele vai valer como carga horária de atividade complementar para os alunos da UFMS, ok? Então, se você está fazendo engenharia dentro da UFMS, você pode utilizar esse certificado de conclusão como carga horária de complementar, carga horária de atividade complementar, ok? Para o curso de engenharia, são 34 horas de carga horária complementar. E se você olhar, o nosso curso tem 33 horas. Então, basicamente, se você fizer esse curso 100% online e conseguir realmente acompanhar até o final esse curso, você vai ter matado basicamente toda a carga horária de atividade complementar do seu curso. Então, também é muito importante a gente tá focando. Claro que não é só pela carga horária, também pelo conhecimento que a gente vai estar adquirindo aqui, que vai ser essencial e um diferencial na sua vida profissional. E muitas vezes vai ser o que vai te diferenciar dos seus concorrentes dentro do mercado de trabalho. Eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista de estágio, uma coisa que pesou bastante dentro do meu currículo como estagiário para a construtora foi que eu tinha já alguns cursos feitos, também online, né, na internet que eu paguei, que eu investi dentro da minha carreira profissional, que no caso foi de AutoCAD, SketchUp, Excel e Revit. Revit eu estava cursando na época que eu entrei, então eu ainda estava em execução dentro do curso. Mas foi uma coisa que acabou pesando bastante na hora da contratação. O fato de eu ter todos esses cursos disponíveis. Então, pelo menos o primeiro contato e alguma coisa eu sabia mexer em cada um deles. Então, acabou sendo um diferencial para mim, junto com dos meus concorrentes, para essa vaga de estágio que eu acabei conseguindo, que eu acabei pegando nesse ramo da construção. Então, vai ser útil para você também, tá? Então, vai por mim. Vai ser importante ter esse certificado para você que é dessa área. Né? Para você que está fazendo só por conhecimento também, vai ser um conhecimento muito válido. Né? Como eu falei, esse curso ele vai do básico mesmo, até as coisas um pouco mais complexas. Então, você que não conhece nada do SketchUp, esse curso vai ser bom para você. E você que já tem algum conhecimento e você quer melhorar o seu conhecimento e refinar o seu conhecimento, esse curso também vai ser bom para você. Então, quero tentar pegar esses dois públicos mesmo dentro do curso. Né? O cara que é bem básico e o cara que já conhece alguma coisa, ok? Então, a princípio, é isso. A gente vai gerar esse certificado, tudo certinho, com o nome de vocês e vai estar enviando aí no final da conclusão do curso para aqueles que concluírem, tá? Não vai ter avaliação, né, dentro do curso, porque não vai ser a nossa ideia. Então, vai muito do querer de você aprender, tá? Então, vai muito da sua entrega, da sua dedicação dentro do curso. Eu vou estar à disposição para vocês têm meu número também para mandar mensagem, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou dar alguma sugestão de aula, algum assunto que não está aí, então a gente pode estar trocando essa ideia de forma bem tranquila mesmo, tá? Estou disponível aí para vocês mandarem mensagem a hora que vocês quiserem, fechou? Vou passar então um pouco agora o que a gente vai fazer em cada uma dessas aulas, ok? Para a gente ter uma dimensão um pouco do que vai ser esse curso
mesmo na prática. Na nossa primeira aula, ela vai ser a aula que eu estou dando agora, introdução, apresentação, comandos e ferramentas. Então vai ser isso que vai estar acontecendo na aula de hoje, tá? A aula aí, nossa aula inaugural. Se vocês repararem ali nas datas, as datas elas estão erradas, tá? Eu vou ainda passar para vocês esse mesmo plano de ensino, eu vou enviar para vocês no grupo de WhatsApp, beleza? Para vocês terem em mão o plano de ensino atualizado de cada uma das nossas aulas, tá? Mas as aulas, na verdade, elas vão se manter os mesmos assuntos, mas as datas elas alteraram, porque era pra gente ter começado semana passada, porém, acabou atrasando um pouco por conta da inscrição de alguns, e daí a gente achou melhor esperar e colocar o início para essa semana agora, para que todos consigam participar juntos já de uma vez e comecem do zero. Então, assim, as datas vai ser uma semana para frente. Então, hoje, que é dia 24, está acontecendo a nossa primeira aula, que é a introdução, apresentação, comandos e ferramentas. Na nossa segunda aula, que está marcado para o dia 24 aqui, na verdade, ela vai acontecer, então, no dia 1º, ok? Então, só essa pequena diferença aí, tá? Vai ser sempre uma semana para frente. E o nosso curso, então, consequentemente, ele vai terminar uma semana para frente do que estava planejado. Então, primeira quarta-feira de dezembro vai acabar o nosso curso. Então, ele é um curso que está começando agora, final de setembro, e vai finalizar primeira semana de dezembro, bem tranquilamente, ok? Então, nossa primeira aula, introdução, apresentação, comandos e ferramentas. O que eu estou fazendo agora com vocês nessa parte teórica é a introdução e a apresentação sobre o que é o SketchUp, sobre a importância, sobre como que a gente usa. E depois, na segunda parte da aula, quando a gente abrir o SketchUp, a gente vai ver um pouquinho de comandos e algumas ferramentas que eu vou passar para vocês desde já, no SketchUp, ok? Então, basicamente, a aula ela vai tratar sobre isso. Segundo tema da nossa aula 2, a gente vai falar sobre bandejas do SketchUp, tá? O que é uma bandeja, como que eu posso utilizar uma bandeja, para que ela serve dentro do meu projeto. Então, adiantando um pouquinho para vocês, bandeja ela nada mais é do que uma ferramenta que ela ajuda você a ser organizado dentro do projeto. Você deixar o seu projeto organizado. Se por algum motivo um outro engenheiro, um outro arquiteto tenha que abrir o seu projeto no SketchUp, ele conseguir entender o que está acontecendo ali através das bandejas, tá? Então a bandeja não é literalmente uma bandeja, né? Como que a gente vai fazer uma bandeja, como a gente imagina na forma literal da palavra, não. Ela tem uma função justamente de organização, né? Adiantando um pouquinho para vocês, né? Dentro dessa aula. É uma aula bem simples também, bem básica, mas muito importante também, tá? Muitas pessoas acabam que sabem projetar no SketchUp, mas não sabem usar a bandeja corretamente também, e acaba deixando o projeto tudo bagunçado, sabe? Então, o projeto do cara até que é bom, mas é bagunçado. Daí acaba dificultando na hora de você estar lendo, de você estar interpretando o projeto dele em si. Então, a gente vai aprender a utilizar essas bandejas da melhor forma possível, ok? Na nossa aula 3, a gente vai fazer uma aula de construindo os primeiros sólidos, tá? Então, vai ser uma aula onde a gente vai abrir o SketchUp e fazer a representação de alguns sólidos. Né? É uma aula muito mais prática. Tanto que na parte teórica dessa aula, eu basicamente vou gravar a videoaula estabelecendo o que a gente vai fazer na aula prática. Então, por exemplo, eu vou pegar uma situação, um exercício, e vou colocar lá para a gente realizar na nossa aula prática, ok? Então vai ser basicamente isso. É uma aula bem prática mesmo. A gente vai fazer os nossos primeiros sólidos ali dentro do SketchUp, com diversas formas, com diversas bandejas atreladas a ela, materiais, etiquetas e afins. Então a gente eu estou pensando e estou organizando essa parte da aula 3 dos primeiros sólidos, mas essa é uma aula para a gente fazer as nossas primeiras criações de verdade dentro do SketchUp, beleza? A aula 4, eu deixei ela reservada para cenas e animações. Cenas e animações nada mais são do que formas de você visualizar o seu projeto. Então uma cena é uma visualização do seu projeto. Você pode fazer uma cena da fachada, você pode fazer uma cena da cobertura, você pode fazer uma cena dos fundos, você pode fazer uma cena da área externa do seu projeto, da área interna da sua casa. Você pode fazer uma cena basicamente de qualquer parte do seu projeto. Então a gente vai ter uma aula para mostrar como que essas cenas são criadas, né, como que a gente consegue estar visualizando essas cenas, e também como que a gente consegue estar utilizando as animações da forma correta, tá? Porque animações, elas também são
são muito importantes para a gente visualizar algumas coisas. Por exemplo, a gente vai aprender como é que a gente faz uma animação de uma gaveta abrindo. Né? Isso é legal. Por exemplo, a gente faz um criado mudo. A gente desenhou um criado mudo no SketchUp do zero. Então a gente fez um criado mudo que tem uma gaveta. Né? A gente consegue colocar uma animação nessa gaveta para essa gaveta, quando você clicar nela, ela abrir e fechar. Então dá pra gente fazer esse tipo de animação, assim como outras animações também que dá pra gente fazer. Então, são interações que você consegue estar fazendo dentro do seu projeto, que a gente vai estar conversando nessa aula. Né? Vai ser uma aula que vai ter também uma parte bem teórica e uma parte bem prática mesmo, de como é que se cria, de como que é a melhor forma de criar, enfim, de como você consegue atrelar o teu projeto. Então, cenas e animações, basicamente, vai ser isso, beleza? Na nossa aula de número 5, a gente vai começar a desenvolver um projeto completo, ok? Então a gente vai fazer um projeto do zero, eu quero fazer com vocês. Cara, isso é uma oportunidade, assim, excelente de você aprender, né? Porque é difícil você conseguir ver algum lugar que a pessoa te ensina a fazer um projeto literalmente do zero, do início dele até o acabamento, até o final, com uma riqueza tão grande de detalhes. Então, assim, você que tá participando, é um privilégio muito grande. A gente está conseguindo desenvolver esse projeto. Né? Então eu ainda não pensei e desenvolvi esse projeto ainda, ok? Por quê? Porque eu quero deixar para desenvolver junto com vocês. Dentro das nossas aulas teóricas e práticas a gente vai desenvolver juntos. Eu quero decidir junto com vocês o que vai ser esse projeto e a gente vai executar esse projeto, beleza? Então se você tiver alguma sugestão do que você quer fazer como projeto, enfim, o que você dá para melhorar dentro do projeto, você quer ver sendo executado, pode estar dando como sugestão que a gente vai estar fazendo, beleza? Mas eu quero decidir junto com vocês. O que eu coloquei ali foram algumas coisas que eu pensei para o bom andamento do projeto. Por exemplo, na nossa aula 5, a gente vai falar sobre planta baixa, pavimento térreo e pavimento superior. Beleza? Então a gente vai fazer a planta baixa dos dois pavimentos, do térreo e do superior. Então se tem pavimento térreo e tem superior, a gente vai fazer um sobrado. Então eu pensei em fazer um projeto de um sobrado com vocês. Um sobrado de 2 andares. Muito parecido e semelhante com aqueles que a gente viu nas imagens aqui, essas imagens. Então eu quero tentar fazer um sobrado de 2 andares com vocês. Beleza? A gente vai estar conversando e vendo a melhor forma da gente estar fazendo esses sobrados. Certo? Então nessa aula 5 a gente vai fazer as plantas baixas. Na aula teórica a gente vai fazer um croquis bem rústico mesmo, à mão, né, para a gente definir basicamente o que vai ser desse projeto e vamos passar esse projeto para um 2D, para a gente conseguir visualizar ele numa planta baixa em 2D. Por quê? Porque dentro da construtora onde eu trabalho hoje, às vezes acontece com a gente receber um projeto em uma planta baixa, em um 2D, e a gente ter que executar um 3D. Então a gente vai estar fazendo essa passagem do 2D para o 3D para vocês verem também como é que faz e como é que se executa da melhor forma possível. Então, nessa aula 5 a gente vai fazer isso. A gente vai definir qual que vai ser os cômodos, as medidas do nosso projeto, né? E na aula prática, as 2 horas de aula ao vivo, a gente vai fazer no SketchUp já a planta baixa do térreo e a planta baixa da parte superior. A gente vai gerar as 2 plantas baixas ali na aula prática, fechou? Na aula 6 a gente vai dar continuidade no nosso projeto. Agora que a gente tem as plantas baixas, ambas as plantas, a gente vai ver como que a gente vai fazer a alvenaria. A gente vai subir as alvenarias, as paredes, então a gente vai acabar subindo já do nosso projeto. A gente vai ver como é que a gente vai mexer no piso do nosso projeto também. Nas nossas esquadrias, portas e janelas, então a gente vai estar vendo como é que a gente faz uma esquadria, como é que a gente coloca ela da melhor forma possível, como é que a gente faz essa representação. E a gente vai fazer uma escada para ligar um pavimento no outro, ok? Então, a gente vai estar fazendo tudo isso na aula de número 6. Essa é o planejamento e a ideia, ok? Na aula de número 7, nós vamos continuar dando sequência nesse projeto. Só que agora a gente vai fazer telhado, muro e a área externa. Então eu quero tirar essa aula para isso, para a gente fazer o cobrimento, a cobertura toda do nosso sobrado, da nossa edificação, fazer todo o telhado, né? Vamos definir ainda se vai ser de 1, de 2 águas, qual que vai ser a telha utilizada dentro dos materiais. Então a gente vai estar definindo todas essas questões aí,
beleza? Então o telhado a gente vai estar fazendo. O muro que vai estar cercando o nosso sobrado, a gente também vai estar fazendo a representação toda do muro, tá? Que vai estar sendo cercado lá, bem, bem bonito, né? E a área externa, ok? A gente vai estar vendo uma forma aí de fazer uma área externa bacana. Dependendo do tempo que a gente tiver, dá pra gente tentar estudar a possibilidade de fazer uma piscina, talvez, para ver como é que faz a representação de uma piscina, talvez uma representação de um quiosque, enfim, vamos vendo como é que vai ser o tempo e como é que vai estar a duração dessa aula, e a gente pode ir adicionando coisas a mais, coisas novas ali dentro do nosso projeto. Mas, então, na aula 7 eu quero focar nesses detalhes. E na aula 8, nossa última aula que a gente vai mexer nesse projeto completo, a gente vai fazer o quê? Materiais, texturas, cenas, sombras e cortes. Então é a parte mais visual, vamos assim dizer, do nosso projeto. É o acabamento mesmo dele, ok? Então a gente vai definir quais são os materiais de cada coisa, a gente vai mudar as texturas, a gente vai organizar as bandejas dentro do nosso projeto. Vamos estar fazendo as cenas, né, para visualização já pensando em mostrar para o cliente essas cenas. Vamos estar fazendo as sombras da forma correta, né, vendo qual que fica melhor o posicionamento das sombras. A gente vai estar fazendo tudo isso dentro dessa última aula. E os cortes também, para a gente estar conseguindo visualizar dentro do nosso sobrado, né? A gente vai estar fazendo ali alguns cortes ali para facilitar na visualização também. Então a aula 8 é basicamente essa questão aí dessa parte de acabamento mesmo da nossa obra. Fechou? Na aula de número 9, a gente vai estar falando um pouco e organizando um pouco sobre móveis e planejados, ok? Então a gente vai ver como que a gente pode fazer representações de móveis dentro do SketchUp, como que a gente consegue salvar esses móveis, como que a gente consegue colocar ainda mais projetos desses móveis também, né? Mudando a textura, fazendo os grupos dele certinho, organizando as bandejas corretas dentro desse móvel, colocando também as animações nesse móvel, como eu dei o exemplo do criado mudo com a gaveta. É uma animação, uma interação que tem ali dentro do móvel. A gente vai estar conversando e mostrando como que a gente consegue fazer isso também. Então, vai ter toda essa parte, ok? De móveis e planejados. E dependendo de como for o andamento, a gente pode até fazer esses móveis planejados para o sobrado que a gente executou no projeto completo, porque o projeto já vai estar pronto do sobrado. Então a gente pode tentar fazer a mobília, talvez, quem sabe, né? Vamos conversando e vamos discutindo, vou vendo essas possibilidades. Mas a aula 9 eu quero destinar só para móveis planejados, ok? Mesmo esquema, então, em todas as aulas. 1 hora de videoaula gravada e 2 horas de aula ao vivo. Na aula de número 10, vai ser uma aula focada no layout, impressão, renderização e exportação do seu projeto. Então, vai ser uma aula que ela vai ter como foco justamente essa questão aí da parte essa parte mais técnica, vamos assim dizer, de como você consegue estar colocando no SketchUp, colocando uma folha de impressão, gerando as imagens, renderizando o seu projeto justamente para mostrar para o cliente, porque essa visualização aqui que eu trouxe para vocês é uma visualização dentro do SketchUp de projeto. Mas quando a gente vai gerar e renderizar para o cliente, isso aqui muda bastante, fica muito mais bonito, fica muito mais bem visto. Então dá para fazer essa renderização para estar mostrando de uma forma mais bonita aí pro cliente. Então a gente vai estar aprendendo a fazer isso na aula de número 10, beleza? Então, aula de layout, impressão, renderização e exportação. Como que a gente consegue exportar os arquivos, né? Quais são os arquivos, salvamento, enfim. A gente vai ver toda essa parte nessa aula de número 10, tá? E para fechar, né, nessa aula de número 11, vai ser sobre renderização no V-Ray e a conclusão do nosso curso, então. A gente vai ver o que é o V-Ray. O V-Ray, já de antemão falando para vocês, é uma extensão do SketchUp. O SketchUp ele possui algumas extensões. É como se o SketchUp ele fosse o software bruto, o produto bruto, que você consegue colocar outras extensões dentro do SketchUp que fazem funções diferentes. E o V-Ray é uma extensão do SketchUp que eu particularmente gosto muito. O que o V-Ray é? Ele nada mais é do que uma ferramenta que ele renderiza o seu projeto mais bonito. Então vocês vão ver como vai ficar bonito o projeto renderizado no V-Ray. Vai ficar realmente outra coisa, comparado com a renderização do SketchUp. Dá uma diferença gigantesca, gigantesca mesmo, tá? Na renderização ali do SketchUp e na renderização do V-Ray. Né? Eu particularmente gosto de renderizar projetos sempre no V-Ray.
Eu acho que é uma extensão muito boa, uma ferramenta muito boa para nós e que a gente consegue estar utilizando para estar embelezando ali os nossos projetos da melhor forma possível, ok? Então vamos estar aprendendo também um pouco como utilizar o V-Ray. Então essa foi a ideia que eu pensei inicialmente dentro do nosso curso, as 11 aulas aí listadas. Claro que o SketchUp tem muito mais coisa do que isso que eu vou passar para vocês, mas com esses itens vocês já vão ter uma base excelente, né, de como está utilizando, de como está fazendo. Mas se vocês tiverem, como eu falei, algum outro assunto que vocês queiram conversar, a gente pode estar fazendo. Eu acho que vai ser um conhecimento muito válido. Por exemplo, depois que eu terminei de fazer essa parte, eu vi que eu não coloquei nada focado a parte topográfica, por exemplo. Né, de alteração de terreno, curvas de nível, enfim, essa parte aí que a gente pode fazer. Pode estar acrescentando uma aula a mais aí também, dependendo do tanto que vocês queiram, né? E da disponibilidade de vocês. A gente pode estar adicionando uma aula pra gente falar sobre essa parte topográfica, de como utilizar o SketchUp. Fazer um exemplo, talvez, de algum ambiente, assim, para ver como é que a gente consegue deixar ele conforme a gente queira o terreno. A gente pode estar fazendo isso. Eu acho que até uma ideia legal. Não sei o que vocês acham, mas a gente pode estar conversando para isso acontecer, tá? Fazer essa parte aí, né? Caso vocês também tenham outros assuntos que vocês queiram saber sobre o SketchUp, ou tenham visto em algum lugar, e queiram colocar mais alguma aula ou alguma coisa, ou em até algumas outras aulas aí que a carga horária está menor, a gente acrescenta também, não tem problema nenhum. A gente pode estar conversando, a gente pode estar alinhando essas questões de acordo com a necessidade e o uso de cada um de vocês. Mas de uma forma geral é isso, tá? Então tá tudo certinho, essa questão, tá esclarecido essa parte das aulas, né? As videoaulas que vão acontecer, então, vão ter duração de uma hora, como eu falei, e a aula ao vivo de 2 horas eu também vou disponibilizar ela gravada, ok? Então você que por algum motivo não conseguiu participar da aula ao vivo, né, no momento da aula e queira assistir depois, ou você que assistiu aqui e quer rever a aula em algum momento, quer ver o passo a passo para você ir criando no seu SketchUp também alguma coisa, pode estar assistindo em outro momento, beleza? Então também eu vou deixar ela gravada e disponível para vocês. Claro, priorizem estar aqui, né, estar ao vivo na aula, mas caso não dê, realmente por algum outro motivo, enfim, eu vou dando essa oportunidade de você assistir essa aula depois, gravada, também no YouTube. Daí você pode assistir da forma que você achar melhor, né? Claro que eu sei que tem muitos que preferem até assistir as videoaulas, né, por colocar numa velocidade mais rápida, né? Colocar no 2x talvez, ou por você ter essa facilidade de ir voltando onde você não entendeu, ou onde você quer ver de novo, ficou algum detalhe, enfim. Tem essa facilidade, mas a aula ao vivo ela é muito importante. Por quê? Porque eu consigo ter essa interação com vocês, eu consigo tirar a dúvida de vocês, vocês conseguem estar sugerindo o que a gente pode fazer no decorrer do nosso curso. Então é muito importante vocês estarem presentes na aula ao vivo, beleza? Então essa é a minha ideia de proposta do curso para vocês, ok? Então, o objetivo do curso, passando aqui rapidamente para deixar registrado, capacitar os alunos a executar modelos 3D, interpretar projetos e aumentar a eficiência de trabalho. Tudo que a gente já vem conversando. No final do curso, vocês vão ter a capacidade de executar um projeto em 3D, tanto que a gente vai executar um projeto em 3D no curso, né, do zero, né? Então, vocês vão ver como que se executa um projeto em todos os passos desse projeto. Então, no final do curso, vocês vão ter essa capacidade de executar esse projeto 3D tranquilamente, tá? Interpretar projetos, o que também é muito importante, porque muitas vezes vai acontecer de chegar um projeto no SketchUp de outra pessoa que não foi você que projetou, e você vai ter que interpretar, você vai ter que ler o projeto dela, talvez para execução, ou para, enfim, qualquer outro serviço que você for prestar, ok? E também aumentar a eficiência no trabalho. Então, o SketchUp é uma ferramenta a mais que a gente consegue estar utilizando para aumentar a nossa eficiência no trabalho, beleza? Então, essas são basicamente o objetivo desse nosso curso, e você vai estar apto a estar executando, interpretando e aumentando a sua eficiência no seu trabalho, beleza? Então, essa é a ideia do curso. Agora, o que acontece? Vamos conversar um pouco sobre a tela inicial e as primeiras impressões. Eu vou abrir o SketchUp com vocês e a gente vai estar
trocando uma ideia sobre essa parte, agora no próprio SketchUp, um pouco mais prático, sobre algumas ferramentas, sobre alguns layouts, sobre as janelas, e também sobre como vai funcionar ali as primeiras ferramentas, ok? Então, antes da gente dar sequência a essa segunda parte da aula, essa parte que eu realmente vou abrir o SketchUp, essa parte mais prática, eu vou dar uns 10 minutinhos, pode ser? Pra gente tomar uma água e pra ir no banheiro, enfim, caso alguém queira perguntar alguma coisa também, fica bem à vontade na chamada, né, que eu vou estar por aqui também, né, só vou ir ali aqui no canto pegar minha água, tudo certo, mas vou dar esses 10 minutinhos então de folga, né, então daí logo a gente retorna pra estar abrindo o SketchUp e pra eu estar mostrando pra vocês os primeiros passos, fechou? Tudo certo? Beleza, então.
Então vamos lá, pessoal, retornando aí, vamos para nossa segunda parte da aula, nossa última parte aqui da aula de hoje, dando sequência, né? Essa próxima metade da aula. Vocês estão por aí? Como é que tá? Como é que tá sendo essa primeira parte? Dá um feedback para mim. Uhum. Legal. Isso aí. É como eu falei, essa primeira aula é uma aula bastante introdutória, né? Então a gente acaba ficando um pouco mais nessa parte teórica, um pouco mais no que vai ser o curso, né? Mas nas próximas aulas a gente já vai começar a pegar um pouco mais sobre a prática mesmo do SketchUp em si, né? Então, tipo, na nossa. Principalmente ali a partir da nossa aula de número 3, que a gente vai começar a fazer mesmo, botar a mão na massa, fazer os nossos primeiros sólidos, vai começar a ficar mais mais legal, vamos assim dizer, de fazer, né? Essa parte teórica às vezes acaba sendo um pouco maçante, ela é muito importante mesmo, tem que ter. Mas às vezes acaba que só a teoria também a gente não conseguir visualizar, fica um pouco confuso mesmo, realmente. Mas pra gente conseguir fazer essa parte prática, a gente tem que ter uma base teórica muito boa. Então, para isso, que eu vou começar a falar com vocês um pouco agora sobre as ferramentas que a gente vai utilizar no SketchUp, para facilitar também o nosso trabalho, beleza? Então, as ferramentas, e a próxima aula também é sobre bandejas, que também é uma parte bem teórica, bem organizacional, para a gente começar a construir os nossos primeiros sólidos depois. Então, essa é a nossa ideia, beleza? Então, vou continuar dando sequência aqui. Vamos abrir o próprio SketchUp. Eu tô com ele aberto aqui, mas eu vou abrir com vocês do zero. O que vocês acham? Acho que é mais jogo, né? Abrir com vocês aí do zero, para vocês verem como é que é a interface inicial, enfim, algumas outras coisas também. Então eu vou acabar fechando o meu aqui, tá? E vamos estar abrindo do zero. Cara, o SketchUp ele é um programa que assim, você vai baixar ele no seu computador, tá? Ele é um programa pago, beleza? Então assim, você tem que pagar para estar utilizando ele tem um valor, né? Que você vai estar precisando investir aí no SketchUp, beleza? Mas que é um investimento muito bom, na verdade, porque ele se paga, né, no final das contas, porque de tanto você usar o software, principalmente ali na área da construção civil, ele vai acabar se pagando. Então, muitas empresas, na verdade, optam por usar o SketchUp, justamente por essa questão aí, né? Então, é um software muito bom mesmo, mas é um software pago, ok? Então, assim, para você fazer o download dele, você vai ter que entrar lá, é só colocar no seu navegador mesmo, SketchUp download. Daí ele já vai aparecer lá toda a guia que você tem que entrar. Daí ele vai baixar um instalador, enfim, tudo conforme. Não tem muito segredo na hora de baixar ele não. Tá? Ele é bem tranquilo mesmo de você estar baixando e acessando. Então é bem tranquilo mesmo, assim, de verdade. Então vamos estar abrindo aqui o nosso SketchUp aqui do zero para vocês verem como é que é. Então o meu está aqui, né? Então a gente vai clicar, vamos esperar ele abrir aí. Ó, o meu já abriu aqui. E essa é a primeira página que você vai se deparar quando você abrir o SketchUp, ok? Então aqui, ó, você vai ter o quê? Você vai ter a página inicial, a parte aqui onde está dizendo página inicial, e tem aqui uma outra página que é aprender. Essa aprender aqui, ela é basicamente um fórum, daí tem um SketchUp Campus, tem alguns vídeos também que mostram ali o SketchUp, então assim, é uma outra área ali que caso você queira depois mais pra frente abrir e ver como é que também é interessante, é válido sim, eu acho que é interessante. Aqui fala algumas outras informações da sua licença também, tá? Então, basicamente essa é a interface, uma interface bem simples, bem fácil, aqui está o seu usuário também. E aqui, basicamente, é onde a gente vai estar criando os nossos projetos, tá? Vai ser nessa aba aqui. É uma interface muito simples mesmo, como vocês conseguem ver, bem tranquilo. Esses aqui são os meus arquivos recentes, tá? Arquivos recuperados aí. Inclusive são arquivos de aula, tá? São de algumas aulas que a gente vai estar fazendo aí, tá? Então,
Todos esses aqui que eu criei foram para gravar as aulas, enfim, para estar disponibilizando para vocês. Mas vamos abrir um arquivo aqui do zero, inicialmente. Tá? Então vamos abrir esse aqui, ó, simples em metros. Tá vendo? Então vamos estar abrindo esse aqui. Vou abrir ele. Então essa é a interface com que você vai se deparar quando você abrir o SketchUp. Então, seu SketchUp vai ter esse personagem aqui, né? Vai ter essa representação de pessoa aqui, né? Aqui você vai ter a bandeja as bandejas aqui, ó, essa aba de bandejas já aberta, que a gente vai ter uma aula só para falar sobre elas, mas não é o foco da aula de hoje, então deixa eu recolher elas aqui, beleza? Deixei elas ali no cantinho, tudo certo, se eu quiser acessar também eu consigo acessar aqui, mas eu vou deixar elas ali recolhidas por enquanto, ok? Então, o que a gente consegue perceber? Logo de cara abrindo aqui o SketchUp um pouco, que é realmente uma modelagem em 3D, porque você tem 3 eixos, ok? Então você tem esse eixo aqui em azul, você tem esse eixo aqui em verde e você tem esse eixo aqui em vermelho. Então, realmente, uma representação 3D, 3 dimensões. Fechou? O que acontece? Você olhando aqui rapidamente, você consegue ver que aqui você tem algumas ferramentas aqui em cima nessa parte aqui da barra de tarefa. Tem bastante ferramenta mesmo, assim. Bastante coisa, ok? E aqui a gente também tem algumas outras abas aqui que a gente vai acabar explorando um pouco elas. Eu vou conversar um pouco mais sobre elas também na aula de hoje, tá? O que eu quero começar mostrando para vocês? Algumas coisas simples e básicas aqui do SketchUp. Ó, quando você apertar o scroll do mouse e segurar, tá vendo que o meu mouse ele virou como se fosse uma roletinha, um negócio de girar? Pois é, então, quando você apertar ele e você arrastar o seu mouse, você consegue girar e rotacionar o seu desenho, tá vendo? Então, você consegue estar apertando o scroll e mexendo para você girar. Essa representação você pode girar tanto para um lado quanto para o outro, quanto para cima e para baixo também, tá? Então, você consegue estar visualizando de vários modelos, tá? Então, aí essa parte do seu projeto, uma parte de visualização. Se você colocar o scroll para trás, você arrastar o seu scroll para trás, você consegue tirar o zoom do seu projeto, ok? Se você colocar o seu scroll para frente, você dá o zoom no projeto. Então você consegue estar conseguindo mexer nessa visualização. Tá, e daí vamos supor que agora você está aqui nesse tipo de situação. Poxa, aqui eu não consigo mexer, e daí para dar zoom vai dar muito tempo para eu tirar esse zoom. O que eu faço para voltar para a visualização inicial? Dá 2 cliques no scroll do mouse. Então se você der 2 cliques aqui, ó. Opa, peraí que o meu scroll tá ruinzinho desse mouse aqui. Eu não estou conseguindo fazer. Mas se você der 2 cliques no scroll do mouse, ele vai voltar para uma melhor visualização, tá? Eu não estou conseguindo aqui porque o meu scroll do mouse ele tá ruim, ele realmente não está muito bom. Mas se você dando 2 cliques no scroll do mouse, você consegue estar voltando para uma imagem um pouco melhor de você visualizar, ok? Então, é isso que acaba fazendo. Show? Então vamos lá. Ó, mais algumas outras coisas importantes aqui que a gente tem de ferramenta de visualização. Aqui você tem essa mãozinha com uma seta que está escrito panorâmica, tá? O legal do SketchUp é que quando você coloca o mouse em cima das coisas, ele te fala o que faz. Então acaba também auxiliando um pouco, tá? Mas ali, ó, mover sua visão na horizontal ou vertical. Então basicamente é isso que faz, tá? É bem intuitivo. Mas quando você clica na panorâmica, você consegue fazer o quê? Ele já dá aqui essa mãozinha aqui no seu mouse e você consegue, ó, ir para um lado e para o outro sem rotacionar. Então o que eu faço normalmente quando eu quero visualizar projetos? Eu venho e eu sempre uso essa mãozinha aqui para andar para um lado e para o outro e o negócio para rotacionar junto com o zoom. Você consegue visualizar onde você quer exatamente no seu projeto. Então basicamente é uma ferramenta aqui também de visualização, esse mover aqui, ó. Você consegue estar movendo e aqui rotacionando. Aqui em cima também tem o orbitar, que é isso de você ficar rotacionando. Nessa parte aqui de cima, que você clica nele e você consegue estar agora apertando com o botão esquerdo do mouse, tá? Não acho bom fazer isso, ok? Eu prefiro realmente apertar o scroll e girar. Por quê? Porque daí você consegue deixar o seu mouse livre para usar outra função, como é o caso aqui do mover,
do mover, não, qual que é o nome correto? Panorâmica, do panorâmica aqui. E você consegue estar rotacionando ao mesmo tempo apertando o scroll do mouse. Então eu acho mais inteligente fazer assim, e não utilizando esse panorâmica aqui. Mas caso você queira utilizar também, tem essa função. Ok? O que mais que a gente tem aqui dentro das nossas barrinhas de ferramenta, tá? Outra coisa importante de falar. Talvez dependendo da versão do SketchUp que você baixar, não vai ser o mesmo layout do meu aqui, ok? Então, por exemplo, lá na empresa eu uso o SketchUp e é diferente, tá? O layout ele é diferente. Basicamente funciona da mesma forma, só vai mudar realmente a figura, o ícone aqui de cima, tá? Mas funciona da mesma maneira. Tanto esse quanto uma versão mais nova, mais atual, funciona da mesma forma, beleza? Então, não vai fazer nenhuma diferença, ok? Outra coisa importante aqui que a gente tem, nessa aba aqui de ferramenta, a gente tem isso aqui que é o zoom, né? Que você pode estar ampliando ou não a sua visão, né? Você consegue estar dando um zoom onde você quiser. E esse aqui, aqui ó, modelo centralizado. Ele ajusta o zoom para visualizar todo o modelo na sua tela. É isso que acaba fazendo os 2 cliques no mouse, tá? No scroll do mouse, que eu acabei não conseguindo mostrar por causa do meu problema aqui com o mouse. Mas ele ajusta esse zoom para uma área que você consegue melhor. Então muitas vezes você vai estar mexendo no seu projeto e você vai estar dando um zoom em um negócio muito específico e no final das contas você ficou perdido. Putz, se eu tirar todo esse zoom é ruim, né? Então o que eu faço? Eu clico aqui, ó, que ele volta pro meu desenho normal. Ou dou 2 cliques no scroll do mouse. Também funciona, tá? Então, basicamente é isso que faz. Outra coisa que é importante. Essa ferramenta aqui, ó, o selecionar, ele é muito importante para a gente estar justamente selecionando o objeto que a gente vai estar alterando. Então, por exemplo, eu quero selecionar essa pessoa. Eu dou um clique nela, tá vendo? Então, eu selecionei a pessoa aqui para eu estar alterando várias coisas. Se eu der 2 cliques, eu consigo estar selecionando algo mais específico. Então, por exemplo, ó, cliquei aqui só no ombro da pessoa. Então, eu selecionei essa parte aqui do ombro da pessoa. Eu quero selecionar o chapéu. Selecionei a parte de cima do chapéu. Aqui eu consigo selecionar várias coisas do chapéu aqui, tá vendo? A gente consegue estar selecionando vários itens ali dentro dessa pessoa aqui, ó. Então aqui o cabelo, eu consigo selecionar, dando vários cliques para eu estar fazendo essas alterações. Eu selecionei o livro. Então, por exemplo, o selecionar ele serve para isso, justamente para você conseguir fazer uma seleção um pouco mais reduzida, sabe, do que você pretende estar fazendo no seu desenho. Então, essa ferramenta do selecionar é muito importante. Muitas vezes vai acontecer do seguinte, de você estar visualizando seu projeto aqui com essas ferramentas e você vai querer agora selecionar. Com isso aqui você não vai conseguir selecionar, você pode até clicar que ele não vai selecionar, tá? Então o que acontece? Ao invés de você ter que vir aqui, subir o seu mouse aqui em cima, clicar aqui no selecionar, né, para daí sim você conseguir fazer essa seleção, é muito mais fácil você fazer o quê? Você tá aqui, né, mexendo aqui, visualizando, daí você rotaciona, né, tudo certinho. Bom, parei de visualizar, agora eu quero selecionar. O que eu faço? Se você apertar a barra de espaço aqui no seu teclado, ele já volta para o selecionar, ok? Então, ó, tô aqui, apertei espaço, voltou pro selecionar. Então, é um atalho aí para facilitar o seu trabalho. Esse atalho aí. Fechou? O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter algumas outras funcionalidades aqui, né, que são bastante interessantes. Ó. A gente tem essa ferramenta aqui, que são as linhas, que ela também, o nome é autoexplicativo, ele serve para você traçar linhas. Então você consegue estar traçando essa linha aqui. Ó. Então vamos fazer isso aqui. Ó. Essa linha aqui está no eixo vermelho. Eu quero uma linha de 2 metros. Então eu vou apertar 2, Enter. Me deu uma linha de 2 metros. Ok? Linha de 2 metros. Daí agora aqui eu fiz essa outra linha. Ó. Essa outra linha que está no eixo azul. Então tá legal. Vamos fazer outra linha de 2 metros. Então 2 metros. Então, ok. Né? Então, agora eu tenho essas minhas duas linhas aqui. Beleza? Agora eu quero juntar. Vamos fazer essas linhas aqui, ó. Vou botar na outra extremidade para fazer um triângulo. Cliquei. Ó, tá vendo que quando eu fechei essa linha, ele ficou branco? Então, justamente, quando você faz um objeto fechado, ele fica nessa coloração branco. Só que olha como é que o meu objeto ficou. O 3D dele. Tá vendo? Ele ficou como se fosse para dentro, ó, esse triângulo aqui. Ele não ficou com aquela visualização, por exemplo, olhando de cima ele ficou chato, agora olhando desse eixo ele ficou legal. Por quê? Porque eu fiz no eixo azul. Lembra que na hora que eu tracei, ele traçou no eixo azul? Então ele está no eixo azul é esse eixo aqui.
né? Então a gente acabou fazendo isso. Agora, se eu quiser traçar no eixo verde, eu tenho que traçar para cá, tá vendo? Então, eixo verde. Então, no eixo verde, você vai fazer 2 metros para cá. Agora eu estou traçando outra linha, tá vendo? Agora eu quero traçar uma no eixo azul. Vou traçar uma outra linha aqui no eixo azul, também de 2 metros, né? Então, e agora eu vou querer fazer o quê? Eu vou vir aqui nessa outra linha aqui e vou ligar esses pontos. Fiz um outro quadrado. Interessante. Tá vendo? Então você consegue ter essa infinidade de coisas com a linha, tá? A linha ela te dá essa facilidade de você estar criando objetos, né? Então, você fazendo essas linhas, você consegue estar fazendo essas criações. O que eu acho interessante é que o SketchUp ele te dá várias funções, assim, de você passando esse lápis em cima das linhas, você consegue ver algumas coisas. Por exemplo, ó, esse aqui você está criando em cima da aresta, tá? Então ele mesmo te diz ali, na aresta. Aqui, ó, extremidade. E aqui ele te dá que está no eixo vermelho, tá vendo? Então ele te dá essa facilidade na hora de você criar. Ó, tá no eixo vermelho, tá? Então aqui, por exemplo, tá na outra extremidade, né? Então você consegue fazer várias coisas aqui interessantes, beleza? Ó, esse aqui é estender a aresta, agora ele ficou em rosa. Aquela aresta lá de baixo ela vai ser estendida, tá vendo? Então ele te dá essa facilidade na hora de estar fazendo as coisas. Fechou? Junto com essa ferramenta aqui do lápis, você também tem essa ferramenta aqui, que é a apagar, que tem o símbolo de uma borracha. Então ele exclui, oculta ou suaviza a geometria. Então, você vai clicar na borracha e você vai querer excluir. Então, por exemplo, ó, essa parte do meio aqui eu não consigo excluir. Fechou? Ó, não dá pra excluir com a borracha, entendeu? Só que agora a aresta eu excluo. Beleza? Então, ela serve para isso, para você excluir as linhas. Então, ó, exclui a linha, né, você pode estar fazendo. Se você quer, por exemplo, excluir vários itens, o que eu aconselho você a fazer? Você clica com o botão esquerdo do seu mouse, com a borracha selecionada, e você seleciona todas as linhas que você quer excluir. E daí exclui. Legal? Outra coisa que é importante também, já falar para vocês. Ó, vamos supor que eu excluí aquele objeto, mas eu não queria ter excluído ele. O que eu posso fazer? O comando Ctrl Z, que é o comando de refazer, vai estar funcionando aqui, ok? Então ele funciona também no SketchUp. Então, ó, Ctrl Z, voltou meu objeto. Dei outro Ctrl Z, voltou o objeto que eu apaguei, tá vendo? Então, se eu não quiser apagar, eu posso estar dando um Ctrl Z que vai funcionar normalmente, beleza? Olha só o que eu fiz agora. Agora eu apaguei outra coisa. Eu apaguei a aresta interna para suavizar. Então, olha só como que ficou legal. Interessante, né? Ele apagou a aresta e ele deixou suave, entendeu? Então dá para fazer isso também, beleza? Então são funções que a nossa borracha ela consegue estar fazendo aí. Então, nas próximas aulas também, quando a gente for fazer alguns sólidos, eu vou mostrar melhor para vocês como é que a gente consegue estar suavizando, melhorando. Esse canto aqui a gente pode deixar ele até arredondado, tá? Mas isso tudo eu vou deixar para tratar na criação de sólidos que a gente consegue ver na prática. É melhor do que a gente ficar vendo aqui nessa aula aqui, que é mais sobre introdução e para mostrar realmente as funcionalidades. Só que uma coisa que é interessante também que eu já vou deixar repassado aqui para vocês é que, por exemplo, você não consegue excluir a aresta externa. Por quê? Porque você não consegue suavizar uma aresta que não tem, basicamente, não está ligando dois componentes. Então não suaviza. Fechou? Acho que em relação à borracha é isso que ela acaba fazendo. Beleza? Então, essa é a função dela. Não tem muito segredo, não. Beleza? É isso que a borracha faz. Então, deixa eu apagar tudo aqui. Por quê? Porque eu também vou mostrar outras funções aqui que tem. Ó, tem essa função aqui, que é a função arcos. Então, bem simples também de como funciona. Arcos. Só que aqui em arco você tem algumas opções. Arco de 2 pontos, arco de 3 pontos e pizza. Olha só o que basicamente cada um deles faz. Esse arco aqui, quando você clicar, ele vai aparecer esse transferidor. Então, vou pegar aqui no eixo vermelho, vou clicar nele. Tá, então eu vou dar um primeiro ponto aqui, ó. E o segundo ponto eu vou traçar. Ele funciona como se fosse um compasso mesmo. Você tem que imaginar um compasso. Tá? Onde o quê? Onde a ponta da sua agulha, que é a ponta fixa, vai ficar exatamente aqui, nesse meio do transferidor, e a ponta onde tem o grafite, onde traça, vai ser essa ponta aqui que você vai conseguir estar alterando. Então você consegue estar traçando um arco como se tivesse com um compasso. Clica no centro e traça esse arco. Então, por exemplo, vou traçar esse arco aqui, ó, perpendicular à face. Ó. Gostei desse aqui. Beleza, clicou, perpendicular à face. Legal, né? Então, é uma opção, ok?
de você estar fazendo esses traçados, tá? E como eu falei pra vocês, deixa eu excluir esse aqui, ele tem mais outras funções, ó. Tem o arco de 2 pontos. Cadê o arco? Peraí, arco de 2 pontos. Então você vai selecionar, ponto aqui, e você consegue abrir o seu arco, certo? Então você seleciona 2 pontos, vou selecionar um ponto aqui e um ponto aqui. E agora eu consigo abrir, conforme a necessidade, né? Esse valor aqui também você consegue colocar quanto você quer. Então, por exemplo, eu quero abrir um arco com esse raio dele ali de 2 metros. Então, 2 metros. Daí ele te dá um arco de raio 2 metros. Né? Isso aqui vai ser bastante útil também, tá? Esse modelo de arco aqui. Né? Então, ó. E o que é legal é que você consegue, clicando aqui, você consegue ver onde é que é o centro dele. Então, por exemplo, eu quero traçar um arco dentro de outro arco. Né? Então eu vou botar nele aqui. Né? Ó, ele está sobre esse eixo verde aqui. E agora eu quero de 1 metro. 1 metro. Ó, só que agora aqui o que eu fiz? É 1 metro de um determinado ponto. Então esse ponto tá distante desse ponto a 1 metro. E agora, por exemplo, eu quero mais 1 metro. Entendeu? Então assim, cara, vai muito da necessidade de cada um. Só tem que prestar realmente atenção nesses detalhes. Um arco de 2 pontos, você tem que dar 2 cliques até você fazer ele do jeito que você quer. Beleza? Então, é basicamente isso. E funciona também aquele mesmo esquema das linhas. Quando fechar, né, essa forma, ele começa a aparecer aqui no branco. Pronto para quê? Para receber uma textura, para receber qualquer outro tipo de coisa. Beleza? Então, basicamente é isso que acaba fazendo essa função dos arcos, tá? Daí aqui tem um arco de 3 pontos, que também o nome é bem intuitivo, são 3 pontos e você traça o arco. Né? Tem esse outro arco aqui que é o arco pizza, que também é interessante, a gente ainda acaba usando um pouco menos esse tipo de arco, tá? Por quê? Porque quando você traça ele, ó, ele já vem preenchidinho, ele não vem só o arco, ele já traz todo o preenchimento, tá? Então a gente acaba utilizando ele um pouco menos, mas também é importante a gente saber que tem essa possibilidade aí de estar fazendo esse traçado, beleza? Então, ó, o que mais que a gente tem aqui? Esse aqui a gente acaba utilizando bastante, que são o quê? São os retângulos, círculos e polígonos. Então eu vou clicar aqui em retângulo, ó. Por exemplo, ó, eu consigo estar traçando um retângulo conforme eu queira. Aí você também consegue colocar medidas. Então eu quero um retângulo de 3 por 2. Então 3, Enter. Aqui ele marcou o retângulo de acordo com a dimensão, tá? Então na verdade ele traçou de acordo com a abertura que eu já dei, beleza? Só que você consegue traçar ele também do zero, beleza? Então é uma possibilidade aí que você consegue estar colocando aí nesse retângulo, você consegue ver as dimensões. Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês que é importante também é que aqui embaixo, ó, onde está escrito dimensões, ele mostra exatamente ali também o que você pode fazer, ok? Então ele mostra aqui no cantinho, fechou? Outra coisa que é legal, quando ele for de fases iguais, ele for um quadrado, no caso, ele fica com aquela linha tracejada no meio também, para identificar que é um quadrado, beleza? Então tem essa facilidade aí para estar fazendo. Então eu vou estar futuramente conversando com vocês e mostrando como é que a gente consegue colocar esses triângulos da melhor forma, esses retângulos da melhor forma possível. Tem esse retângulo giratório aqui também, que a gente também acaba utilizando muito pouco, sinceramente. Né, que você consegue tá juntando eles ali em algumas outras formas, colocando alguns outros níveis, enfim. A gente acaba utilizando bem pouco esse retângulo giratório, tá? É muito específico dependendo do caso que você queira utilizar. Tá? No decorrer do curso eu vejo se a gente consegue estar introduzindo a utilização dele em alguma coisa. Mas a princípio não uso muito realmente o retângulo giratório. E aqui também é para usar o círculo, que você também consegue também estabelecer qual que é o tamanho do seu círculo, né, que você quer. Então você consegue colocar um círculo de 3, um círculo de 2, um círculo de 8. Enfim, você consegue estar trabalhando aqui. Essa parte é bem simples e bem tranquila mesmo. Né? Tem muito segredo mesmo nessa questão da execução aí do círculo. Tá? É bem tranquilo. E aqui são os polígonos. Aqui, por exemplo, é o caso de um hexágono. Hexágono, 6 lados. Então a gente também consegue estar traçando. Não tem muito segredo. Essa parte aqui é bem intuitiva, bem simples mesmo. Tá? Aqui a gente tem o empurra e push. Empurra e push é legal, a gente vai usar bastante. O que é o empurra e push? Vamos supor. Vou dar um exemplo. Criei um retângulo aqui, ó. Esse meu retângulo aqui, ó. Quadrado. Criei esse quadrado. Tá vendo esse quadrado?
Então, esse quadrado aqui, vamos supor que eu quero subir ele, né? Eu quero fazer ele ficar em 3D, porque aqui por enquanto ele está em 2D, vamos ser sinceros, ele não tem aqui no eixo azul nada, ele está basicamente em 2D. A gente não consegue visualizar nada no eixo azul, né? Ele está achatado. Então o que a gente faz? A gente clica aqui no Empurra e Push, aqui, e clica no objeto que a gente quer fazer, ó. Então a gente clica nele e a gente consegue puxar ele para cima, tá vendo? Então a gente consegue puxar e também consegue dar a dimensão que a gente quer. Então 2 metros para cima, tá vendo? Então ele fica com essas dimensões aqui e ele vira um bloco, agora sim em 3D. Então a gente consegue estar fazendo esse tipo de brincadeira. Ó. Você consegue puxar essa face aqui para cá. Então, por exemplo, eu quero puxar essa face aqui 3 metros para frente, puxei. Eu quero puxar essa face aqui mais 5 metros pro lado. Aqui, ó, 5 metros pro lado. Então, a gente consegue estar fazendo essa modificação. Agora, também eu não gostei assim, eu quero voltar as 5 faces, né? Eu posso dar um Ctrl Z também, claro que é mais fácil. Mas você consegue empurrar também, ó. Você consegue tanto puxar quanto empurrar. Então você consegue empurrar 5 metros. Empurrou 5 metros. Agora eu quero empurrar esse aqui 2 metros. Empurrei isso aqui 2 metros. Então eu consigo estar mexendo nos meus objetos. Isso aqui serve também não só para retângulo, serve para todas as formas. Então, por exemplo, o círculo. Fiz um círculo, beleza? O que eu faço? Clico aqui no Empurra e Push. Eu consigo puxar ele para cima aqui também para fazer ali um cilindro, beleza? Então tem essa possibilidade aqui. O Empurra e Push é uma ferramenta que a gente vai usar muito, muito mesmo. Essa realmente é importante, a gente vai usar, tá? Aqui a gente tem outras aqui também, ó. Equidistância. O que a equidistância faz? Ali, ó, tem a descrição. Copia as bordas para criar réplica de tamanho variável, mantendo a proporção. Então é uma outra situação. Então, por exemplo, a equidistância a gente vai usar legal. Por exemplo, ó, nesse caso aqui, criação de uma mesa, exemplo. Então, ó, a gente vai fazer ali ó, o pé e a gente vai usar aqui também para fazer a tampa da mesa. Né? Então a gente vai acabar utilizando bastante o equidistância. O equidistância a gente usa bastante. É bem interessante sim a utilização do equidistância, ok? Aqui é o mover. Mover, o que o mover ele tem? Ele tem algumas funções interessantes, olha só. O mover, quando você clica aqui, você consegue mover uma extremidade, ok? Você consegue mover um ponto, vamos assim dizer, né, de um determinado objeto, ou você consegue selecionar todo o objeto e mover. Deixa eu apagar esse tampão aqui, vai facilitar pra gente. Beleza. Ou a gente consegue clicar e mover todo o objeto. Por exemplo, eu vou clicar aqui em selecionar, na ferramenta de selecionar, e vou dar 3 cliques aqui. Por que 3 cliques? Porque olha só, quando você clica no objeto uma vez, você seleciona só uma face. Quando você clica 2 vezes, você seleciona a face e a aresta. Agora, quando você clica 3 vezes, você seleciona tudo. Então essa é a ideia. E aqui você consegue tá movendo o bloco de acordo aí com a necessidade e onde você quer estar colocando. Então assim você consegue fazer a movimentação do bloco, beleza? Outra coisa que é legal, com essa ferramenta mover, você também consegue copiar o objeto. Então vamos supor que eu quero copiar esse bloco aqui. O que eu faço para copiar? Esse bloco e fazer um outro bloco igual, com as mesmas características. Eu venho aqui num ponto de referência e agora eu vou clicar com Ctrl. Ó. Cliquei com Ctrl e soltei o Ctrl. Agora ele copiou, tá vendo? Tem outro bloco semelhante, igual a esse aqui. Então você faz isso. Você vem num ponto com a ferramenta de mover, Ctrl, clica e solta Ctrl. Opa, aqui não foi, não selecionou. Pera, não selecionou de novo. Ah, é óbvio que não selecionou. Por quê? Por que não selecionou? Qual que foi o erro? Porque não estava com o bloco inteiro selecionado. A gente está acostumado, normalmente, a fazer o quê? Esse bloco aqui é muito difícil mover só uma aresta. Então o que eu faço? Eu crio um grupo. É mais fácil, ó. Criei um grupo. Agora o que acontece? Esse grupo aqui eu não consigo mais selecionar uma face só se eu não entrar no grupo. Aqui eu estou editando o grupo, entendeu? A gente vai falar isso um pouco mais pra frente em umas outras aulas. Mas basicamente, ó, agora eu clicando uma vez só, eu seleciono todo o quadrado. Então, normalmente a gente deixa os objetos assim para ser mais fácil. Então, ó, clicando com Ctrl e soltando, você consegue estar fazendo réplicas, cópia ou não, tá? Então, Ctrl e tira. Então, é isso que a gente acaba conseguindo fazer. Né? Então, você também consegue fazer também com distância, por exemplo. Aqui eu apertei Ctrl e coloquei para aquele eixo e coloquei 2. Então, ele ficou aqui, ele ficou junto, dentro do outro bloco. Não ficou tão interessante. Né? Mas é só para demonstrar que você também consegue colocar essas distâncias. Né? Então é bem interessante essa ferramenta do mover também, tá? Ela é bem útil, a gente vai estar utilizando também bastante, ok? Então a gente vai acabar usando muito essa ferramenta, show? Então a ferramenta do mover aí para vocês, show?
Ó, outra ferramenta aqui, ferramenta rotar. Você consegue rotacionar. Você tem que selecionar uma face e você vai girar conforme você queira dentro da face aí do seu objeto. Beleza? Então, rotacionar, passando aqui rapidinho, já estou encerrando. Aqui a gente tem a escala, que você consegue estar alterando. Opa, vamos selecionar tudo de novo. A escala, você consegue estar alterando aqui a escala realmente do seu bloco. Tá? Você tem um ponto de referência e você consegue aumentar ou diminuir. Também utilizando as escalas aqui e os números conforme você precise dentro do seu projeto. Então, escala a gente acaba utilizando também, tá? Bastante. Aqui a gente tem o que? O virar, inverter, espelhar e, enfim, afins. Também é uma outra ferramenta aqui bastante interessante. Você consegue espelhar de acordo com a face que você quer, tá? Então é bem útil, tá? Essa ferramenta aqui também de espelhar. A gente vai acabar utilizando, mas a gente vai utilizar menos, beleza? Então é como se tivesse um espelho e ele joga um objeto de um lado para o outro, ok? Não tem muito segredo. Aqui, dando sequência aqui para finalizar essa parte de ferramentas, a gente vai ter o quê? Fita métrica, que serve para medir, não tem muito segredo, 0.72, 0.88, 1.16. Então, é basicamente isso que a fita métrica ela faz, ela mede. Não tem muito segredo, ok? Então é isso que ela acaba fazendo. É interessante, a gente acaba utilizando muito isso, como eu falei. Lá na empresa hoje, eu trabalho com quantitativo. Quantitativo, a gente usa a fita métrica a rodo. Por quê? Porque você tem que saber áreas, você tem que saber algumas medidas, enfim. E a gente acaba utilizando bastante essa questão da fita métrica, ok? Aqui a gente tem o quê? A gente tem essa outra ferramenta que é a pintura, atribui material e cores. Materiais e cores eu vou deixar pra gente falar na próxima aula mais específico sobre bandeja. Tanto que assim, quando você clica aqui, ó, você vê que ele não colore com nada, né? Como a gente consegue perceber. Por quê? Porque não tem um material e nenhuma uma cor atrelada a isso. A gente vai ver na próxima aula um pouco mais sobre essa ferramenta. Então eu vou deixar por hora em stand-by. Basicamente, essa é o nosso início de AutoCAD, de SketchUp, tá? Então, basicamente é isso. Essas são as ferramentas, né? As interfaces que a gente tem aqui, as ferramentas principais que a gente vai acabar utilizando mais. Como eu falei, tem algumas que a gente usa mais, tem umas que a gente usa muito dificilmente, tá? Mas é importante a gente saber mais ou menos manusear todas, ok? Então, basicamente é isso, ok? Então, essa questão foi isso. Aqui embaixo você consegue ver que tem algumas outras coisas também, tá vendo? Só que essas outras coisas que tem aqui embaixo, esse slide aqui, que estão até em inglês, inclusive, é porque são as extensões, ok? Então são as extensões do V-Ray, que quando eu baixei no meu computador as extensões do V-Ray, ela veio pra cá, ok? Então é isso, basicamente. A gente vai conversar. Na aula de V-Ray eu vou entrar nessas funções, nessas funcionalidades aqui. Aqui, ó, a gente tem também o arquivo, que você pode abrir um novo arquivo, você pode salvar um arquivo, você pode já fazer o layout, importar, imprimir, tem todas essas questões aqui nessa aba de arquivos. Aqui em editar tem bastante coisa também, você cria grupo, cria oponente, exclui, enfim. Durante o nosso curso a gente vai conversar muito sobre essas situações. E na aula teórica, inclusive, que eu gravei, eu falei um pouco sobre cada um dessas abas aqui, tá? Então eu aconselho você, né, por conta do nosso tempo aí, já deu 9 horas, eu não vou conseguir estar falando um pouco sobre essas abas aqui, ok? Mas na nossa aula teórica, aquela aula de 1 hora que eu já disponibilizei no YouTube, eu vou mandar para vocês, tem todas essas coisas aqui. Então tem bastante ferramenta interessante, ó. Nessas ferramentas aqui tem muita coisa legal. Então tem o laço, tem a etiqueta, que a gente vai ver também que é uma bandeja, enfim, a gente vai estar conversando sobre isso na próxima aula. Aqui em janela tem muita coisa legal, você pode criar uma bandeja de acordo com a sua necessidade, que também é bem legal, né? Aqui tem as extensões, que como eu falei, o V-Ray é uma extensão, então aqui ó, tem tudo o V-Ray que é o que eu tenho baixado. Aqui tem algumas outras extensões que você pode abrir e ele te dá um monte de opção de extensões ali para você estar baixando também do SketchUp. Algumas são pagas, outras não, então assim, depende muito também da extensão que você quer. Aqui tem algumas outras ajudas aqui também, mas eu creio que da aula de hoje era isso que eu tinha para passar para vocês, ok? Essas ferramentas iniciais é um primeiro contato com o SketchUp, né? A gente conseguiu conversar um pouco sobre a introdução, sobre como vai ser no decorrer do nosso curso, ok? E na próxima aula a gente vai conversar um pouco sobre as bandejas, que nada mais é do que essa aba aqui, ok? Então, as bandejas, a aula sobre bandejas que já está gravada, está disponibilizada já para vocês também na playlist do YouTube, tá? Então, se você quiser também já assistir a aula da bandeja para a semana que vem,
Assistam, tá muito boa, de verdade, é uma aula muito, muito interessante, assim, bastante coisa teórica. Pra quê? Pra quando a gente vir pra cá também, eu dar uma repassada rápida sobre o que são bandejas, pra gente poder criar algumas bandejas e fazer alguns exemplos também ali que eu vou acabar trazendo pra vocês, ok? Mas por hoje, era isso que eu tinha pra trazer pra vocês, ok? Então, muito obrigado aí pela presença, pela atenção de todos, tá? Tô encerrando agora a aula aqui. Assistam a aula durante a semana pra gente conseguir chegar na próxima aula de quarta-feira ao vivo e a gente conseguir conversar um pouco melhor sobre o assunto, beleza? Então é bastante importante que vocês tenham esse conhecimento, beleza? Alguém quer falar alguma coisa, quer comentar, quer, enfim, contribuir para o andamento da aula? Tudo certo, pessoal? Uhum. Isso, exatamente. É isso aí. Perfeito, tu viu? Como eu falei, tem muitas ferramentas e muitas funcionalidades. Algumas acabam sendo mais úteis e outras menos úteis. Algumas por falta de prática, por falta de uso realmente de eu não utilizar tanto, a gente acaba a gente acaba nem explorando todos os recursos que a ferramenta tem, beleza? Então assim, é, não necessariamente vocês vão ver que durante o curso vai ter ferramentas que eu vou usar muito mais que outras, tá? Isso é normal, assim como você em qualquer software você vai usar algumas ferramentas mais que outras, ok? Então assim, de uma forma geral, você tem que adequar as ferramentas com o seu uso, com o que você vai utilizar. Então é sobre isso que acaba se tratando, né? Aqui, por exemplo, você não consegue puxar porque ele está interseccionado. E a gente ainda vai ver sobre isso. Enfim, é assunto para próximas aulas. Beleza? Mais alguma coisa? Tudo certo? Beleza, então. Então, pessoal, agradeço a todos pela atenção, né, por essa parceria aí de vocês. Né, vamos dar sequência nesse curso, não vamos desanimar, né, que é um conhecimento muito bom, muito válido que eu tenho para passar para vocês. Vai ser muito importante na área, na vida profissional de vocês. Desejo todo o sucesso do mundo e estou à disposição para ajudar, para receber também feedback, sugestões, né, para como está melhorando, colocando assuntos novos, né, enfim. A gente pode estar conversando, trocando uma ideia lá no grupo de WhatsApp. Então, fiquem ligados no grupo que eu vou estar passando mais orientações para vocês lá. Muito obrigado pela atenção de hoje e até mais. Vamos seguindo junto aí. Sucesso para todos nós. Fechou?